Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. Meu nome é Bruno e agora a gente vai fazer o pós-jogo de Papão e Atlético. Pessoal, primeiramente gostaria muito de agradecer vocês pelo grande número de inscritos, grande número de visualizações, comentários. Então, por favor, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aperta o sino das notificações para vocês receberem nossos conteúdos, nossos vídeos, nossos shorts. Clica no gostei, tá? Para os nossos vídeos sempre espalharem. E quem puder, quem quiser ajudar a gente no Pix, a gente fica muito grato, pessoal, para o nosso canal crescer ainda mais. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, vamos falar do pós-jogo, Papão e Atlético. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, uma nota aqui que eu queria falar. Houve muito problema na questão da entrada do sócio, tá? Desorganização de novo. Não informaram a questão de que o sócio não poderia entrar com acompanhante. Então ali no Almirante Barroso, ali naquela entrada, deu bastante problema, muita reclamação. Vai sendo desorganizado nessa questão. Então, um aviso aí para os dirigentes, não dificultar a entrada da torcida, que mais uma vez lotou a Cruz Azul. Então, facilita, pessoal, facilita. Vocês estão cobrando ingresso que não é barato, 50 mulheres, 60 homens, então facilita. O sócio quer entrar com acompanhante, ele comprou o ingresso do acompanhante, ele tem direito de entrar. Tinha que entrar lá pela Cruzua, pelo Chaco. É complicado, transtorno que dava para ser evitado. Bom, pessoal, agora vamos falar do jogo em si. Bom, eu queria falar uma coisa para vocês. O resultado não foi bom, certo? O empate em casa não é bom, porque a gente deixa de ganhar 2 pontos, a gente só ganha 1, então a gente deixa de ganhar mais 2 pontos. A gente fica na zona, a gente termina o primeiro turno na zona, mas a gente termina o primeiro turno com 20 pontos. A gente estava na 11ª rodada com 4 pontos. E em 8 jogos, o Paysandu fez 16 pontos em 8 jogos. Foram 4 vitórias e 4 empates, o Paysandu está invicto a 8 jogos. Nós estamos na primeira posição da zona de rebaixamento, que é o 17º lugar, 20 pontos, e a gente precisa de 25 pontos no segundo turno para a gente não cair. Eu tenho plena certeza que a gente não vai cair, a gente vai conseguir esses 25 pontos, praticamente são 8 vitórias no segundo turno. A gente não vai fazer o que a gente fez no primeiro turno, que é ficar 11 jogos sem vencer. Pessoal, vamos lá. Atlético é um time muito enjoado, me surpreendeu muito o Atlético, tá? Positivamente, quer dizer, negativamente pra gente, né? Um time que tem um meio campo que articula muita jogada. O ataque deles perigosíssimo, os 3 atacantes muito bons, Maxi, o Torrão, o Ayrton Torrão e Ronaldo Tavares lá, um português. Deu muito trabalho pra gente. O jogo começa eles tocando a bola, eles até que dominando. Eles têm uma chance aos 4 minutos, o lateral deles lança para esse Ronaldo Tavares, ele é alto também, tira do zagueiro fácil, que era o Thalisson, e chuta. O Gabriel faz uma excelente defesa aos 4 minutos. E o Paysandu começa a tentar se organizar em campo. Aos 10 minutos, o Ronaldo Henrique enfia uma bola. O Diogo Oliveira divide com o goleiro, a bola sobra. O Garcês chuta e o zagueiro tira. Não era em cima da linha, mas o zagueiro tirou. Ali foi a primeira chance do Paysandu. E o jogo muito laicar, o Paysandu começa a se organizar. Mas eles ainda com controle de jogo, eles dando muito trabalho no ataque deles. E aos 23 minutos, um contra-ataque que esse Wellington Torrão chega, só tá o Ronaldo Henrique dando uma de zagueiro, coitado. E aí o cara corta fácil ele, tira na saída do Gabriel também. O Gabriel não pôde fazer nada, ele tentou sair, o cara deu só um toquinho por cima dele, um bonito gol. E aí, graças a Deus, no outro lance, a bola é cruzada na área, o Diogo divide com o zagueiro rebate cabeceia para o lado da área, o Denner pega a bola, chuta, e eu acho que essa bola ia sair, a bola toca
no zagueiro e entra. Tanto é que o gol é dado para o zagueiro, gol contra. E o Papão empata o jogo no outro minuto. Foi essencial, porque não deixou os caras tomarem conta do jogo, ficar com 1-0, ficar tranquilo no jogo. Então o Paysandu empata logo no minuto seguinte com o Denner. E aí o Paysandu começa, pessoal, a articular mais jogadas. O problema do Paysandu durante todo o jogo, no primeiro e no segundo tempo, é aquilo que eu sempre reclamo, falta de preenchimento do meio campo. Geralmente os meio campos que vêm aqui, se o time só for organizado e toma conta. E o Paysandu começou a sair em contra-ataque, lançamentos. E nesses lançamentos, o Garcês teve 2 chances muito claras de gol. Na primeira ele chuta forte de esquerda, o goleiro salva com o pé. Ele tira com o pé a bola, defende até a bola com o pé. Na outra também o Garcês entra cara a cara, mas assim, de lado. Chuta, o goleiro também rebate. 2 chances muito claras de gol do Paysandu que o Garcês desperdiça. E primeiro tempo aí, para mim o destaque foi, entre outros jogadores, o Diogo Oliveira, que todas as bolas que vinha para ele conseguia matar no peito, limpar a jogada e tocar para o lado. Ele usa muito o físico dele, ele usa muito o corpo dele para fazer essa jogada de parede, de pivô. A bola vem como o tijolo que vier, ele consegue matar no peito e tocar de lado. E eu estou muito assim, positivamente impressionado com o Diogo Oliveira, porque ele não é só aquele centroavante trombador, ele não usa só o tamanho dele para fazer gol de cabeça, que já é uma virtude. Ele é um centroavante que tem recursos, ele é um atacante, um pivô que tem recursos. Ele sabe dominar a bola, ele sabe abrir o jogo, ele sabe atacar. Ele não fica dentro da área esperando bola. Ele é uma excelente contratação do Paysandu, assim como o Garcês. Hoje o Garcês não foi feliz. Teoricamente ele perdeu os gols. Mérito também do goleiro. Aí no primeiro tempo eles ainda tiveram algumas chances também. Teve uma chance aos 27 do segundo tempo, que o cara corta o Brian. Esse Maxi corta o Brian, chuta, o Gabriel vai na ponta de dedo no canto, pega também. Eles deram muito trabalho. Esse Maxi deu uma canseira no Brian no primeiro tempo. Ele é muito rápido e ele é habilidoso também. Teve um outro lance também que ele vai na linha de fundo, esse Maxi corta o Brian e cruza esse Ronaldo Tavares quase de fora da área, cabeceia perto do gol. E o Paysandu atacando, ganhando escanteio. Foi um jogo muito laicar no primeiro tempo. Foi um jogo meio kamikaze, meio suicida. Os dois times atacando. Não tinha muita coisa assim de organizar, não. E a gente via qualidade nesse time do Atlético. É por isso que esse time está ganhando tudo que é jogo. Foi o 4º jogo deles fora de casa. Para vocês terem uma ideia, seguido, foi a primeira vez que eles não ganharam fora de casa. 1-1, eles não ganharam. Eu não estou me vangloriando pelo empate não, pessoal. Eu acho que podia ser pior. Mas assim, podia ser melhor também. O Paysandu perdeu o gol. Só que o Paysandu perdeu esses gols, a maioria deles no primeiro tempo. O Paysandu perde muito gol no primeiro tempo. O Marlon jogou bem no primeiro tempo. O Ronaldo Henrique articulou jogadas. Não, achei o Anderson Leite apagado. Dessa vez, pelo menos, não entregou nada, mas apagado o Anderson Leite. Só fez compor um pouco o meu campo ali, mas eu tive que ele estava meio tímido. Verdade seja dita, na zaga, o Maurício Antônio hoje se comportou bem. Fez um bom jogo, o Maurício Antônio. Aquilo que eu digo para vocês, pessoal. Quando é para elogiar, eu elogio. Quando é para criticar, eu critico. Tá? Eu não tenho perseguição, nem amo o jogador, não. Então, o Maurício Antônio fez um bom jogo hoje, eu falo. Fez um bom jogo, não comprometeu. Fez uma boa dupla de zaga hoje com o Thalisson. Então, a gente tem que elogiar. Certo? Então, o Paysandu ele ficou muito assim. Ele ficou muito dependendo de lançamentos rápidos no primeiro tempo. As poucas bolas que o Paysandu conseguia articular, o Denner jogou razoável, mas foi um dos melhores jogos do Denner. Mas não foi um jogaço também não. Ele faz o gol, né? E vem o segundo tempo. No segundo tempo ele já entra, ele tira o Brian, que além de ter pego vários dribles do Maxi lá,
Não vou nem dizer que foi baile, mas ele pegou vários dribles do Max lá, o cara deu muito trabalho para ele pegou amarelo. Então o Claudinei preferiu entrar com o Edilson no segundo tempo, Edilson descansado. E aí o Braia sai. O segundo tempo foi muito mais complicado pra gente, porque assim, eles dominaram um pouco mais o jogo de novo, só que dessa vez não foi mais aquele jogo suicida, foi um jogo mais controlado. Eles tiveram mais posse de bola no segundo tempo, tiveram mais o controle do jogo. O Paysandu, chance clara de gol ele teve quase no meio do segundo tempo, quando o Garcês pega de fora da área e chuta de longe. Mas foi uma bola perigosa, o goleiro rebate, o zagueiro completa para escanteio. O Paysandu teve alguns escanteios no segundo tempo, nenhum assim com perigo real de gol, nenhum que a bola bateu na trave, nenhum que o goleiro defendeu milagrosamente. O Paysandu fez muito aquela jogadinha do Edilson com o Marlon e tal. Depois o Marlon cansa, se machuca até, parece que ele pega na virilha e ele pede para sair. Uma falta que ele faz no meio campo que ele até pega amarelo, e aí ele pede para sair, sai aplaudido, e foi um dos jogos dele que ele mais produziu, o Marlon. E o Paysandu começou, depois fez outras trocas, ele colocou o Ramires na volância, tirou o Anderson Leite que estava apagadaço no segundo tempo, já era para ter tirado antes, e colocou o Marcelinho também, tirou o Denner, colocou o Marcelinho. No segundo tempo ficou um jogo mais travado, mas eu tenho que falar a verdade para vocês, o Atlético com mais posse de bola, só que o Paysandu também soube marcar. Eles tiveram muito ataques do lado esquerdo, eles tiveram um ataque perigosíssimo também, uma escapada do Ronaldo Tavares que ele cruza, quase era gol deles. E o Paysandu teve trabalho demais com esse time. Esse time é um time organizado, esse time é um time que vai dar trabalho, esse time é um time que toca a bola. Eu tenho quase certeza que esse time não cai, porque eles não têm pressão, né, pessoal? Não tem torcida, eles são bons jogadores, eles jogam de uma forma organizada. Às vezes eu fico me perguntando como é que o Paysandu não acha esses jogadores que esses caras acham, né? Esse Max, esse Ronaldo Tavares, esse Torrão que fez um gol bonito. Então, assim, o problema nosso nem é muito o ataque, né? A gente tem o Garcês, a gente tem o Diogo Oliveira, mas o problema é que a gente tem eles e mais ninguém. A gente não tem um banco à altura, né? O Rossi tá machucado e o jogo se desenrola, o Paysandu tenta atacar, o Heverson jogou uma partida razoável, nada demais, algumas escapadas do Garcês, ele lutou muito na ponta esquerda aqui, no lado esquerdo do campo, cruzou algumas bolas. Eu achei que o Paysandu ele pegou muitas bolas assim, sem ser na linha de fundo, pegava assim no meio da intermediária, não era nem no bico da área, na intermediária já jogava para a área de qualquer jeito, meio que no desespero, ficava fácil das zaga deles cortar. O Edilson teve várias chances, que o Edilson também chegou na linha de fundo, não acertou cruzamento. Teve duas chances que o Edilson chegou na linha de fundo e chutou forte, não sei para quê. A bola cruzou alto a área. E o Gabriel no segundo tempo salvou dois lances difíceis, bolas no canto. Esse Ronaldo Tavares deu um chute que a bola foi no canto, o Gabriel salvou. Mais uma vez, né? E tá aí pra isso, mas tem goleiro que não salva, né, pessoal? Então, o jogo foi difícil, foi complicado. Pela nossa situação, a gente fica chateado com um ponto, mas foi um jogo muito encravado, a gente precisava muito da vitória, mas podia ter sido pior. A gente devia ter ganho o jogo, mas não foi um jogo assim que o Paysandu... Eu digo para vocês, o Paysandu podia ter jogado mais, mas o adversário era qualificado, não deixou a gente jogar. E a gente errou em algumas situações, principalmente nesse preenchimento de meio campo. Achei dessa vez que o Claudinei demorou a mexer no time. Ele foi mexer no intervalo porque ele trocou o Braia pelo Edilson, mas depois ele foi mexer só com quase 20, 30 minutos. Não sei por que ele demorou a mexer, já que o Paysandu não estava dominando o jogo no segundo tempo. Acho que era para ele mexer mais rápido. Mas é isso, pessoal. O jogo foi se arrastando. E aí o juiz deu 4 minutos ainda de acréscimo e encerrou o jogo, doido para levar para o empate mesmo. Encerrou o jogo
A gente termina o primeiro turno, como eu falei para vocês, primeira virada desse turno, na 17ª posição. A gente que ficou muito tempo enterrado na zona de rebaixamento. Hoje quem está nessa posição enterrada é o Botafogo de Ribeirão Preto, que perdeu de 5-0 para o Avaí. Então eles tiveram um saldo de gol agora muito negativo, sem contar que isso acaba com o psicológico do time. Nós estamos na beira, pessoal, nós estamos na beira da 17ª posição. A gente, como eu falei para vocês, a gente precisa... Se a gente fez em 8 jogos 16 pontos, a gente fez em 8 jogos 16 pontos. Por que em 19 jogos a gente não vai fazer 25? Entendeu? Eu acho que dá para a gente fazer esses 25 pontos, sim, nos próximos 19 jogos. E nosso próximo jogo já é contra o Atlético Paranaense, domingo, na Arena da Baixada. Eu já comecei a pesquisar o Atlético Paranaense. Ele joga quinta-feira com São Paulo. E o técnico deles parece que vai poupar o jogador, porque parece que ele sabe que não tem chance contra o São Paulo. E diz que a prioridade deles é a Série B. E vai jogar com o time titular da Série B contra a gente domingo. Então, mas isso é um papo para depois. Importante é a gente ter falado isso para vocês aí, o que a gente viu do pós-jogo. A gente tem que ser muito consciente, né? Falar o que a gente vê. A gente tem um coração, a gente ama o Paysandu, mas a gente tem que falar o que a gente vê. Vou falar rapidinho jogador por jogador. Gabriel Mesquita hoje muito bem de novo, salvou 2, 3 bolas pelo menos difíceis, como sempre, regular demais. O Brian estava bem, começou bem, foi linha de fundo, mas depois pegou um vareio daquele Maxi, pegou amarelo e foi substituído no intervalo. Maurício Antônio e Thaleson jogaram bem. Vou elogiar o Maurício Antônio dessa vez. O Thaleson também não comprometeu. Everson jogou razoável, já teve jogos melhores, não estava na melhor noite dele não. Ronaldo Henrique jogou uma nota 6, 6,5, 5,5. Jogou, deu pro gasto, mas até tomou conta da cabeça de área. O Anderson Leite apagadão, não gostei do Anderson Leite, muito pouco preencheu. O Denner, foi um dos melhores jogos do Denner, apesar de não ter sido um grande jogo. Ele faz o gol, ele articula algumas poucas jogadas, sai no segundo tempo para a entrada do Marcelinho, que não somou nada o Marcelinho praticamente. O Anderson Leite saiu para a entrada do Ramires também, que nem deu tempo de somar muita coisa, foi mais para compor o meio campo. O ataque, aí o Marlon jogou um jogo bom, tentou, lançou, correu, sofreu falta, pegou o amarelo e saiu. O Marlon, um jogo nota 6 também, 6,5. O ataque, o Garcês e o Diogo Oliveira de novo, para mim foram os destaques. Apesar de não terem feito gols, o Diogo Oliveira muito produtivo, pessoal muito importante. Não teve nenhuma chance real de gol, assim, dizer, porra, ele perdeu um gol, mas o que ele pôde fazer, como eu expliquei para vocês, de pivô, de dominar a bola, de abrir essa articulação na entrada da área, o que ele pôde fazer, ele fez muito bem, né? Ele é um grande atacante, viu? O Paysandu contratou um grande atacante. O Garcês também correu muito, se esforçou muito. Ele perdeu 2 gols, teve um chute de fora da área também, que chutou bem, o goleiro pegou. Bom, é isso que eu vi do jogo. A gente não vai cair, pessoal, a gente não vai cair, acredita nisso. A gente tem que continuar indo para Curuzu, lotando o Curuzu. A gente não vai passar pano para dirigente, para jogador preguiçoso. E pelo menos hoje eu vi o time lutar. Desorganização no meio campo, podia jogar melhor, mas o time que a gente jogou, o adversário também tinha uma qualidade aí boa, certo? Então vamos continuar lutando. A gente vai conseguir. A gente pega o Atlético Paranaense agora fora, depois a gente pega o Vila Nova em casa, dia 9. É um jogo bom de ir. É um sábado às 17 horas na Curuzu. Então nós vamos lá, vamos estar lá de novo, porque a gente ama, a gente acompanha e a gente é fiel torcida bicolor. Pessoal, nosso pós-jogo foi esse. Muito obrigado por vocês acompanharem a gente, tá? Acreditarem no que a gente fala e pode concordar, discordar, comentar. A gente sempre responde com muita educação e a gente não concorda, a gente discorda, mas a gente sempre responde de uma forma sem ofender ninguém e a gente tem que fazer pelo bem do papão.
tá certo? Então, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, clica no gostei, ajuda a gente no Pix com a câmera do celular e logo, amanhã, vai ter mais vídeo, mais short, a gente vai estar falando tudo pra vocês, tá ok? É nóis, papão! É nóis, fiel!